O Lula ele não explorou diretamente essas acusações, né, no debate, até era uma expectativa do que ia acontecer, porque era o assunto das redes sociais, né? Mas ele mandou uma espécie de recado, ele usou um broche no paletó dele, né, de uma campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, e também ele lembrou o Bolsonaro que ele fez uma live na madrugada de domingo para se explicar. Ele até falou: eu imagino o seu peso da consciência, Bolsonaro, porque foi o próprio Bolsonaro, inclusive, que mencionou mais diretamente essa controvérsia, tentando passar uma imagem de vítima. Não sei até que ponto esse broche realmente fala com um público muito específico. Quero ouvir a professora sobre isso, se teve realmente algum impacto, né? Porque realmente era uma grande expectativa como que esse assunto ia ser abordado no debate, se o Lula ia trazer, e no fim das contas, quem acabou trazendo foi o próprio Bolsonaro. E tem a questão das fake news, né, que também queria ouvir a professora para saber se foi muito rasa a exploração, porque eles acabaram não respondendo, na verdade, a pergunta da jornalista, né, professora? Eles não responderam diretamente, a gente estava esperando isso, né? Mas a questão de fake news, ela perpassou o debate, né? Então, o Lula falando que o Bolsonaro é o rei das fake news, repetiu isso bastante, né, durante o debate, o Bolsonaro, por outro lado, chamando ele de mentiroso, então ficou meio transitando nisso, né, como uma acusação entre os dois candidatos, né? Eles poderiam ter explorado mais, inclusive, né, falado sobre como a gente vem discutindo o tema da desinformação no Brasil, de forma articulada entre jornalistas, universidade, pesquisadores, cientistas políticos, né, de pensar em regulação, mas esse debate é muito difícil de ser feito, né, no debate presidencial, né? A gente precisaria de mais espaço para as pessoas entenderem. Por quê? Porque as redes bolsonaristas usam isso como algo que vai censurar, e não é isso, não é sobre censura, né? Mas sobre como a gente não permitir um uso instrumental da desinformação como arma política. E o bolsonarismo tem essa característica, e nós já temos evidências científicas inúmeras, publicadas em periódicos científicos, de que a desinformação é uma estratégia discursiva, né? E isso também apareceu na CPMI das fake news. Enfim, esse é um tema bastante importante, complexo, que, né, foi pouco explorado ali, mas, né, porque a gente também tem um debate presidencial, é muito difícil de a gente fazer discussões mais complexas, né? Então, acho que esse é um aspecto. Sobre a questão, né, da associação com a pedofilia, também era um tema delicado justamente por essa decisão do Alexandre de Moraes, e aí o Bolsonaro teve uma vantagem, porque ele foi e falou antes, né? Então, ele tomou a dianteira disso, já que ele poderia ser questionado, ele já tomou a dianteira disso. Mas, Gabriela, isso é importante a gente destacar que depois, com a entrada da internet, a gente teve uma transformação muito grande na forma como se faz comunicação, na forma como a gente consome informações, né, políticas, informações em geral e informações políticas em específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora ele não tenha dito exatamente no debate, tenha anunciado algumas coisas, né, tenha feito uma frase, colocado um broche, nas redes sociais está fervilhando já há muito tempo, né? Inclusive, nos monitoramentos de rede que a gente tem acompanhado, esta semana o Bolsonaro, o bolsonarismo, né, as pessoas que estão aliadas a ele, tiveram que responder, então ficaram reativos, né, nas discussões né, que estavam na semana. Então, a questão da pedofilia foi uma delas, né, da fala do Bolsonaro, foi uma fala dele em um podcast. A questão da Damares, então, eles tiveram que responder, então eles foram agendados, né, eles não agendaram o tema. Isso foi muito importante, porque a gente não vai ter a discussão apenas no debate. O debate é importantíssimo, mas você veja, né? A gente está acompanhando o debate, está no Twitter e está na rede social, nos aplicativos de mensageria, e a coisa está acontecendo. Está recortando aqui, pondo lá, enquadrando, dando uma interpretação. Essa é a nova forma de se fazer campanha eleitoral. Isso já desde 2018 e se profissionaliza ainda mais. Então, eu entendo isso, né? Que algumas coisas podem sim ser utilizadas na campanha, mas não no HGPE, no horário gratuito de propaganda eleitoral, mas nas redes, né, em toda essa discussão.